Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos, como diariamente temos feito. Auxilia-nos, Senhor, que o dia de hoje seja bastante produtivo. Que nossa mente esteja sempre voltada para o bem que devemos realizar. Lúcida, com o perispírito brilhante, como está hoje a luz solar. Auxilia-nos a mantermos sempre os bons sentimentos elevados, mesmo diante de situações inusitadas que outros nos possam causar surpresa, que mantenhamos elevados os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Para nossa irmã Ana Lúcia, que provavelmente está mais tendenciosa ao retorno ao plano espiritual, te pedimos, Senhor, que tu possas iluminá-la ao espírito, dar a ele toda a capacidade de recuperação nesse retorno para o plano espiritual, se assim for da tua vontade. Mestre, acerena também os familiares, pois essa passagem é comum para todos nós. E sabemos, pelo longo histórico de trabalho e dedicação ao próximo, que ela está a receber uma equipe espiritual e muitos companheiros que são agradecidos pelo auxílio que ela deu a muitos aqui na Terra e também no plano espiritual através do serviço da mediunidade. Mestre Jesus, abençoai-a profundamente com a tua energia de luz e de paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Bom, então vamos lá. A gente está nas instruções dos espíritos. A lei de amor, certo? Certo. Então tá, vamos lá. Mensagem de Lázaro, certo? O Lázaro já é a terceira ou quarta mensagem dele, né? Se é o mesmo Lázaro, né? É. Então, vamos lá. Acredito que seja, né? É. Que eu acho que o outro era Paris também. Depois a gente dá uma olhada aí. Mas também pode ter até mudado de cidade, né? Mas, de repente, é o mesmo Lázaro. Então. Foi em Paris, 1861, né? No capítulo 9. Ele deu duas mensagens. Uma em Paris, 1861, outra em Paris, 1863, agora Paris, 1862. Então, daí é da mesma cidade. Então. O amor, então vamos lá. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Não uma palavra, né? Mas esse sentimento vivido. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, o que são os sentimentos? São os instintos elevados à altura do progresso realizado, ao progresso feito. Quer dizer, todo mundo começa no instinto e vai elevando o instinto até chegar ao amor, um sentimento por excelência, né? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e um pouco corrompido, só tem sensações. Só está atrás de sensações. Mas instruído. Então, tem que ter instrução, né? Tem. E purificado. Então, as duas coisas somadas. Tem que ter instrução e algum grau de purificação. Ele sai das sensações e ele passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento
é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o amor que é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quer dizer, do instinto, a gente vai para as sensações. Nas sensações, ficamos um pouco corrompidos, mas já não somos só instintos. Com a instrução e algum grau de purificação, chegamos aos sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor, mas não é o amor vulgar, no sentido das paixões, né, humanas, mas uma espécie de uma energia, naturalmente, na região cerebral, né, no coronário, e aqui na região cerebral, e também na região cardíaca. Dos chakras, né, nossos. Que seja assim um sol interior, a luz interior, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações. Quer dizer, tudo que a gente aspira, tudo que a gente deseja, está envolvido, digamos assim, o sentimento do amor. Tudo. E também as revelações. Quer dizer, algum contato mediúnico superior de espíritos mais elevados tem a ver com esse sentimento de amor que nós criamos em nós. Tem até no capítulo 1 aí Nos Domínios da Mediunidade, Malu, que a gente é como um espelho. Queremos refletir a beleza e a sabedoria dos espíritos mais elevados que estão de olho em todos nós, supervisionando a gente. Nós temos que instalar a beleza e a sabedoria em nós, para que forme uma sintonia e a gente consiga fixar na gente a luz que vem de cima. Então, ele está mais falando isso daqui no mesmo sentido. Só que o André Luiz dá uma explicada melhor, né? Eu vi, já passei por essa capítulo, explicação, né? Já. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quer dizer, você já não pensa em você. Você pensa sempre nos outros, nos outros, nos outros. Substitui a personalidade substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quer dizer, é uma pessoa que só tem interesse em servir os outros. Extingue as misérias sociais, né? Então você passa a ter somente boas visões e busca sempre trabalhar na sociedade de forma a extinguir as misérias. E você próprio não é miserável no sentido de não ser egoísta, não ser orgulhoso, não ser... E, enfim, tudo que possa derivar daí. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade. Então, não é assim, um ser humano comum do mundo de provas e expiações. Você ultrapassou. Ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Então, você é um ser que está no mundo de provas e expiações, mas você já ultrapassou a média humana daqueles seres, daquele planeta ali. Porque você ama com amplo amor aos outros. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Você já não tem a miséria da alma, que deriva sempre do orgulho e do egoísmo, certo? E você, com os seus sofrimentos físicos, não se sente um miserável, não sofre, acha que aquelas dificuldades ali servem para te engrandecer cada vez mais. Quer dizer, não tira das dificuldades aflições e angústias. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quer dizer, você não é uma pessoa amolentada pelo amor que te move em tudo,
como falou lá atrás, em todas as aspirações, é ligeiro em socorrer os outros. E o perispírito já está um tanto separado do corpo físico, você está vivendo, transportado fora do corpo. Beleza? Uhum. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, a forma de pronunciar de Jesus, o tom da voz dele, quando ele se referiu ao amor, foi tal que as pessoas estremeceram, que teve um impacto no perispírito daquela energia da voz de Jesus, né? E então eles não tiveram problema nenhum em sofrer os martírios impostos pelos romanos e foram ao circo sem problema nenhum, esperançosos de uma vida espiritual melhor, digamos assim, contribuindo mesmo com a própria morte para a propagação das ideias do Cristo no mundo. Uhum. Beleza? Beleza. Não tiveram problema nenhum. Houve gente que quis morrer e não morreu, né? E ficou triste por não ter morrido no circo romano. Um deles foi, não lembro o nome dele. Ele estava feliz porque ele ia ser sacrificado aos leões, mas a energia amorosa dele era tal que não teve um cheiro atraente dos leões. Então, os leões não quiseram se alimentar dele. E ele ficou muito triste. Pô, eu não sou digno de morrer pelo Cristo. Pelo Cristo. Aí veio o Espírito e falou para ele, não, você vai viver. Você vai viver entre os homens, que são mais leões. Você tem que dar um testemunho, tua vida vai ser mais difícil que essa mortezinha rápida aí. O Espírito, e aí ele voltou. E muitas pessoas já desconfiaram dele, mesmo entre os cristãos. Que ele deve ter feito algum acordo. Como é que é possível que ele não morreu? O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfante da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Beleza? Uhum. Então, ficai atentos, pois essas palavras, pois essa palavra que o Espiritismo vem trazer, que é a ergue a lápide reencarnação. dos túmulos vazios. Quer dizer, agora são os espíritos que falam. É o novo Consolador. Não são mais profetas, né? E nem uma pessoa como foi Jesus. E a reencarnação triunfante da morte revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Nós, pela reencarnação, vamos estando cada vez melhores intelectual e moralmente, se Deus quiser, principalmente moralmente. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas à conquista do seu ser. A reencarnação conduz a isso, né? A conquista nossa, de forma que estejamos elevados e transfigurados. O sangue resgatou o espírito e hoje é o espírito que tem que resgatar o homem da matéria. Beleza? Beleza. Agora, os espíritos estão lá nos auxiliar e nós somos espíritos a nós mesmos a progredir. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, em quem predominam os instintos,
ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos. Que últimos? Sentimentos. Sentimentos. Sufocando os germes latentes da matéria. Sufocando os interesses materiais, as paixões, o sensualismo. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Quer dizer, os instintos também não é uma... Os instintos não vão ser destruídos, eles têm que ser transformados. Vão ser transformados em sentimentos. Trazem consigo os instintos, são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. Então, você vê aí o quanto que nós vamos crescer da bolota ao carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. Tem gente que não tem como vencer ainda questões instintivas do sensualismo, porque estão escravos disso. O espírito precisa ser cultivado. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Pela instrução, pela prática do bem, o espírito precisa de um cultivo diário, contínuo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, que, muito mais que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. Beleza? Entenderam? Nós podíamos estar melhorzinho, né, João? Hã? Nós podíamos nos esforçar e estar melhorzinhos. Vamos, a gente tem tempo. Tem tempo. Vamos pensar sempre para frente. Vamos dia a dia, né? O de ontem já não importa mais. Então, quem vai nos dar a elevação gloriosa, brilho perispiritual, e esse brilho pode ser cada vez maior, como João Evangelista fala, que ele já é um sol, nós também podemos fazer crescer a nossa luz, através do cultivo do espírito, e não da aquisição de bens terrenos. Trabalhar no bem. E estudar muito, né? É então que, sim, compreendendo a lei do amor que liga a todos os seres, é verdade que nós nos ligamos a todos os seres? É verdade. Sim. É verdade. Porque pensa bem, o bem que eu faço a alguém, a gente dá aula lá para as crianças carentes, passou lá com uns 80 alunos todo ano, aí esses 80 alunos que se dedicaram em distintos graus vão passar o nosso estudo para outros amigos, aí esses amigos e alunos vão depois ter filhos, vão ter netos, enfim, podem até ajudar os pais, enfim, o bem que nós fazemos vai se propagando. Em 10 anos, um bem realizado lá atrás gerou muitos frutos. Pode até mudar de país. Nela, então, é que, compreendendo a lei do amor, que liga a todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Quer dizer, os gozos da alma, algum grau de felicidade pequeno, algum grau maior de serenidade, é ainda pouco. Porque a gente pode chegar às alegrias celestes. E olha que as alegrias celestes também têm um começo. Então, isso pode crescer muito, né? O amor... sim, aí acabou essa mensagem, certo? Sim. Agora a mensagem de Fenelon.
Então vamos lá. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Naturalmente, em graus diferentes, né? Mas mesmo o menos evoluído tem uma centelha de amor nele. É um fato que muitas vezes pudeste constatar, por mais abjeto. O que é abjeto? Abjeto, que é vil, uma pessoa baixa, desprezível, ignóbil. Beleza? Por mais desprezível, por mais abjeto, por mais vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva, uma afeição ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Né? Beleza? Beleza. Por mais vil, por mais abjeto que seja um determinado homem criminoso, ele ama alguma pessoa, a mãe, um irmão, ou se não a mãe e o irmão, um tesouro que ele tem, alguma joia, algum carro, assim, enfim, um objeto. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes desses sentimentos em relação a animais, em relação a plantas e até a coisas materiais. Espécies de misantropos. Misantropo é o quê? Antissocial, né? Uhum. Aqueles que têm aversão às pessoas, aversão à sociedade, que se aborrece diante da companhia humana, que prefere a solidão do que o convívio. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Quer dizer, essas pessoas que amam, digamos assim, os objetos materiais ou algum objeto material são espécies de misantropos, que resistem à tendência natural de viver em sociedade, de ter simpatia por algumas pessoas. Então, digamos assim, mas eles também não destroem a lei do amor, eles a reduzem à questão instintiva. Então, digamos, no grau 1, né? Os graus iniciais. Entretanto, por mais que façam, por mais que se isolem, por mais que se afastem da sociedade, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Quer dizer, também não retroage para graus menores e não torna zero. Ei, João, conhecendo, por exemplo, uma pessoa que eu acredito, não sei, né? Não tenho esse direito de afirmar, mas tem uma sabedoria muito grande, um grau de conhecimento, só ele não aplica, no momento não aplica em lugar nenhum, né? Ele se isola, né? Antissocial mesmo. Se isola. Mas uma hora essa sabedoria que ele tem um grau de evolução que eu percebo que é grande, ele vai despertar, né? Vai. Vai despertar e vai passar a ser útil. Vai despertar. Vai sim. Esse germe se desenvolve e cresce. Como? Com a moralidade e a inteligência. Olha então o que ele está falando. Que o nosso sentimento de amor para com os outros se desenvolve quando nós desenvolvemos a questão moral, de fazer as coisas justas, de fazer as coisas corretas,
a gente também desenvolve o amor. E também através do desenvolvimento intelectual. Por isso a gente tem que estudar bastante, né? E embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras, as afeições duráveis, e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Beleza? Joia? Sim. Bem interessante Beleza. essa parte. É. A gente vivencia essa parte aqui, eu vivencio com alguém. Então, para mim, me trouxe um alento, porque eu fico preocupada com esse sentimento assim de antissocial, mas eu vejo o grau que tem sabedoria, tem coração, sabe? Mas é bem real isso aí, hoje. Também. Então, vamos lá. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras pessoas venham a partilhar das suas afetuosas simpatias, de que são ciosas, de que são ciumentas, né? Essa história de reencarnação, depois aquela pessoa ali de Cortal, né, pertencente ao país tal, vai renascer na minha família, enfim, todas as espécies de preconceitos aí. Então a ideia da reencarnação causa repugnância em muitas pessoas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, o amor, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos de forma indistintamente. A tarefa é longa, a tarefa é difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito, né? Conceito, assertiva, né? De vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, a lei do amor, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de nacionalidade. Beleza, gente? Sim. Beleza. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite em relação ao próximo? Será a família? Será aceita o grupo de pessoas que tem a mesma religião? A nação? Não. O limite é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e que dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes, em virtude da transformação social por que passará, a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, veja, nos mundos superiores, o amor dirige, o amor harmoniza. E aqui na Terra, é assim? Não. Ou é o egoísmo que muitas vezes dirige? O orgulho que dirige as nações, né? Porque às vezes é a posição dos políticos, dos governantes, né? Mas isso vai mudar.
Nem a dor ainda não despertou, né? Vai precisar mais alguma coisa para despertarem, né? É um grau maior de dor, né? Os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Quer dizer, quem quer ser feliz tem que amar, porque a felicidade é consequência do aumento do sentimento do amor em si. E isso vai se expandir para o planeta inteiro. Mas aquele que chegar primeiro, num sentimento mais elevado, vive melhor. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença. Qual sentença? Essa. Não façais aos outros o que não gostarias que os outros vos fizessem. Fazei, ao contrário, algum bem. Algum bem? Todo bem. Todo bem. Tudo bem. Fazei todo o bem que puderdes fazer-lhes. Não acrediteis na esterilidade, né, de se tornar estéril, incapaz de gerar frutos, incapaz de tocar os outros. E não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. Cederá ao amor verdadeiro, independentemente do que seja. Verdade ou não? Verdade. Verdade. Lembra do livro Libertação? Que eu ainda A não li. Margarida está sofrendo uma influência espiritual severíssima. E tem os magnetizadores que trabalham coordenando todo o processo obsessivo dela, que é um processo obsessivo calculado. Não é por ódio. É que Gregório a ama da forma dele e quer que ela desencarne para que ela fique ao lado dele de forma que ele apareça como um herói. Lembram disso? Sim. Eu lembro de você Não. falar, porque eu ainda não li. Vou estudar. Então, o processo obsessivo dela digamos assim, não é algo oriundo de uma vida pregressa de alguém que a odeia por um mal que ela fez. Não. Ela se relacionou com Gregório e ele quer tê-la de novo ao lado dele, mesmo ela estando encarnada e ele desencarnado. Então, ele coordena o processo obsessivo dela, colocando magnetizadores especializados em práticas inadequadas ao redor dela, e eles têm outros auxiliares. Como é que o espírito evoluído, não lembro o nome dele, vai desfazer a coisa? Primeiro ele passa a compor a equipe daqueles ali. E depois ele descobre quais são os problemas do sofrimento desses, digamos, magnetizadores do mal. Ele tem um filho que está encarnado, porém no manicômio. Ele tem a mulher e a esposa desse filho, a nora, em volta dele no manicômio. E o que ele faz? Pelo amor, socorrendo aos três, ele toca o coração, daquele coração do magnetizador que estava estéril, estava endurecido. Mas como ele auxilia os parentes do magnetizador, o parente se dobra à lei do amor e permite que ele faça o mesmo pela sua filha Margarida, né? E pelos filhos dos outros. E muitos espíritos acabam sendo socorridos de muitas e muitas famílias. Inclusive a dele, que era uma do grupo de centenas. É um imã, o amor, a que não lhe é possível resistir. Então foi o que a gente narrou na história. Um cara de coração muito duro não resistiu quando recebeu benefícios. Ao contato desse amor, o contato desse amor vivifica. A pessoa estava morta e passa a estar viva.
o contato desse amor fecunda os germes dessa virtude. Quer dizer, aí aquela pessoa que foi tocada, ela foi fecundada pelo sentimento e ele, digamos assim, gostaria de também progredir com essas questões relativas ao amor, fazer práticas semelhantes. Então, o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em nossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação ante as dificuldades e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Beleza? E assim, então, o amor tocando o coração aqui, tocando o coração ali, esses outros corações vão germinando, germinando, tocando em outros, tocando em outros. E um dia a terra inteira será purificada pelo amor. Aí todos seremos, em algum grau, caridosos, humildes, pacientes, devotados, abnegados, resignados e capazes de realizar sacrifícios em prol dos outros. Todas essas virtudes são filhas do amor. Então tem que crescer esse sentimento. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso das pregações, quer dizer, ele já não podia então caminhar, né? Já estava com debilidade física severa, o próprio corpo talvez não permitisse mais ele falar longos discursos. Ele se limitava a repetir essas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Agora parece que ele, se dirigindo diretamente a nós, vai encerrar a comunicação, né? Uhum. Uma pausa. Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. Beleza, gente? Beleza. Tudo isso são mensagens da lei do amor. Mais uma mensagem da lei do amor que é de Sanson, né? Segunda mensagem de Sanson no Evangelho segundo o Espiritismo. Lembra onde está a outra mensagem? E de que ela trata? Acho que é no 5, né? Ou é no 4? No 5. No 5, né? O que é que ele trata? Oi, eu não lembro, hein? Deixa eu ver. Delfim. A caridade, né? A outra mensagem dele? É. Não. A outra mensagem dele é sobre as mortes prematuras, né? De pessoas amadas. Amadas. Perda da pessoa amada, mortes prematuras. É o item 21. Quando morre alguém da nossa família que nós amamos e que é mais jovem do que nós. Morre uma criança, morre um jovem da nossa família. Isso. E ele vem falar que isso é melhor do que ele ter ficado vivo. Uhum. Então vamos lá, mensagem agora de Sanson. Meus caros condiscípulos,
Os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio. Então, ele está dizendo que ele está servindo de médium, certo? Sim, Foi humilde? muito. Tá falando, ó, não sou eu, não. Estou recebendo aqui, né, a instrução de dizer o seguinte: amai muito para Ser desamados. a fim de ser desamados. Isso aí. Uma pessoa da nossa família que é super agressiva, o tempo inteiro agressiva, quando a gente vai conversar com ela, a gente já vai sem querer ir, né? O escudo. É, já vai sem querer ir. Agora, quando é uma outra pessoa que é muito amorosa e tal, a gente já vai Tranquilo. Querendo ir. Já vai querendo ir querendo ir. e feliz, né? De sentimento bom. Já chega humilde. Então, quem ama muito será amado. E também vale o oposto. Ô, João, mas às vezes a gente. Tá me ouvindo? Pô, Tá. Às vezes a gente vai sem querer ir, até mesmo para não atiçar o lado ruim da gente, né? Porque você já vai com medo e você sabe que você reage em situação que não deveria reagir. Então, além de você levar a resposta ruim, você tira o bichinho que está adormecido dentro de você. Você acorda esse bichinho. Então, às vezes, é melhor correr da situação mesmo, né? Então você acorda, fala assim, nossa, mas aquela pessoa retira o pior que a gente tem. Aquilo que a gente acha que a gente já está começando a superar, aquela pessoa dá uma cutucada e o monstrinho acorda. Então, às vezes, é melhor a gente ir devagar, né? Para não piorar a nossa própria situação. já vai ciente, né? Para não despertar o monstrinho, né? Esse pensamento é tão justo que nele encontreis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Então você, né, acalma as dificuldades de cada dia se amarmos muito. Ou melhor, praticando esse sábio conselho do amor, elevar-vos-eis de modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o vosso envoltório terrestre. Quer dizer, o perispírito vai se quintessenciando, vai se purificando mesmo a gente estando encarnado, com a prática do amor. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, já tendes uma certeza, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Né? Então, os estudos espíritas esclarecem a compreensão do futuro. Sabemos para onde queremos ir futuramente. Então, começamos a caminhar para Deus. Né? E isso nós vamos vendo realizadas as promessas que correspondem aos nossos desejos. Quero ter agora aqui, desde já, um contato mais frequente com espíritos superiores. Terá se buscar praticar o amor, se buscar se instruir muito, certo? E já sabemos por Joana que também não teremos afastados os espíritos inferiores, porque isso é um serviço. Eles querem nos atrapalhar, mas a gente mantém a firmeza e depois de alguns anos eles estarão convertidos ao bem através do nosso trabalho. Isso é caridade. Então, é isso aí. Aí a gente vê corresponder às aspirações da nossa alma. Aí, bom, depois daqui eu estou querendo ir para uma boa colônia espiritual, né? Aí faz uma oração por alguma pessoa, percebe uma melhora daquela pessoa,
ela voltou ao caminho reto, enfim. A gente vai percebendo a realização do que nós desejamos. Porque nós passamos a desejar o que Deus deseja para nós e para os nossos, né? Por isso deveis elevar-vos bem alto, para julgar sem as constrições da matéria. Lembra lá que Sócrates falou, né? Que quando a gente está no corpo, a gente é meio ébrio, meio sem noção do que é a sabedoria, do que é a realidade, do que é a verdade. Ora, então, você mesmo estando encarnado, mas se você se eleva através do estudo e da prática do bem, você tem um julgamento melhor, né? A respeito da sociedade, a respeito do que é bom para a sua vida, para a nossa vida. Então, você faz uma análise melhor da vida sua, da sociedade. Julga sem as constrições da matéria, sem os interesses materiais. E não condenardes o vosso próximo antes de terdes dirigido o pensamento a Deus. E para de julgar os outros, né? A ter sentimentos negativos para com os outros. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, é ser probo, honesto, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que desejaria para si mesmo. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os vossos irmãos para suavizá-las. Então você vai perceber as dores alheias com a finalidade de suavizá-las. Isso é amor. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontreis dentro de certo período em mundos mais adiantados, já que os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Como é que é? Porque essa família, né? A grande família humana, todos a encontrareis dentro de certo período em mundo mais adiantados. Quer dizer, as pessoas que hoje nos cercam, que nos rodeiam, nós todos vamos melhorar. Nós todos estaremos juntos em mundos melhores, em colônias espirituais melhores. Já que os espíritos que a compõem, que compõem essa família, são como nós. São todos filhos de Deus e eles também vão se elevar. Eles também vão progredir. Estão marcados para progredir, para se elevarem ao infinito. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, fala isso, né, Malu? Que nós estamos interligados uns aos outros, que o nosso progresso individual depende de outras pessoas. Isso. Como tem no livro, o apóstolo Paulo, ele não ia conseguir progredir se não fosse Abigail, Gamaliel, Estevão, Pedro, Ananias, Barnabé. Exato. Enfim, ele não progrediria. E sem esses, ele ia errar muito mais. E sem esses, ele não ia avançar muito, porque ele recebeu muitos conselhos de todos esses. Sempre, 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 sempre. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos dá com tanta prodigalidade, né? Com tanta intenção de nos abastecer. Porque de vossa parte muito vos alegraria que os vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. A gente não fica feliz quando recebe dos outros aquilo que necessitamos? Sim. Ora, porque nós vamos negar aos outros o que eles necessitam. Verdade. Deus dá sempre.
Para todos os sofrimentos, tende sempre uma palavra de esperança. Para todos os sofrimentos, tende sempre uma palavra de amparo, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, foi o que ele está repetindo o começo, né? Sim. Sim. Abrirá caminho. Uma pessoa que ama muito, e ela já faz isso há anos, ela tem as portas abertas, aqui, lá e acolá, e não para interesses, né, mundanos. Então, essa exortação é revolucionária e segue uma rota firme, uma rota invariável, né? Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis. Sois infinitamente melhores que éreis há 100 anos. Basta ver a história do mundo há 100 anos atrás, como é que a coisa era. Né? Como é que era a coisa era aí no começo do século, em 1920, para a vida das mulheres? Vixe? Cruel. Cruel. Então, os homens eram cruéis. Então, já somos infinitamente melhores do que éramos há 100 anos e, por consequência, e se falar em 200, em 300 anos. Sim. Pior. Mudaste tanto em proveito vosso que aceitais sem contestação uma porção de ideias sobre liberdade, uma porção de ideias sobre a fraternidade que outrora teríeis rejeitado. Certo? Sim. Ah, vamos ser fraternos com outras pessoas de outros países que estão em dificuldade maior. O quê? Perdeu o juízo? Vamos libertar as pessoas que são nossas escravas. O quê? Você está louco? Hoje a gente aceita sem reclamar ideias de libertação e de fraternidade. Ora, daqui a 100 anos, aceitarei com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no vosso cérebro. Né? Vamos progredir mais ainda. Hoje, quando o movimento espírita tem dado tão grandes passos, vede com que rapidez as ideias de justiça, as ideias de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Sim? Sim. Já uma parte mediana aceita as questões da reencarnação, mas uma parte ainda não aceita. Não, eu vou me misturar. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, e que está em estado de germe, né? E que estáis preparados para uma sementeira fecunda. A gente está preparado, não está um jardim florido, mas estamos preparados para chegar a isso. Uma sementeira fecunda, qual? A do século passado, que implantou no seio da sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção de Deus, do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Né? E tudo vai se resumir, todas essas lições se resumem à questão de amar ao próximo. Graças a ele, a Deus, os espíritos encarnados, melhor apreciando, melhor observando e melhor sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta.
reunir-se-ão para se entenderem e para se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de malquerença entre os povos. Grandes ideias de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrita em O Livro dos Espíritos, produzirão o grande milagre do século vindouro, o de conciliar todos os interesses materiais e espirituais do homem, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Quer dizer, então, vamos conciliar os interesses materiais e espirituais do homem. Os interesses materiais são importantes, mas têm que ser menos relevantes que os interesses espirituais. Por enquanto, tem pessoas que nem pensam nos espirituais, mas pensam nos interesses materiais, ainda que sobrepujando os outros, né? Nem crentes. Nós ainda temos muita gente que nem crê em Deus, nem acredita que Ele exista. Eu ia falar isso agora também, Malu. Porque, João, a gente vê assim, vê tudo isso aqui para gente que, vamos colocar assim, já tem um entendimento, ou que não temos aquelas necessidades básicas, né, da alimentação, e que a gente sabe que a gente já tem o que conquistou em vidas anteriores, mas se a gente é fruto do meio, é complicado aquelas crianças sair do berço da favela, onde os pais ainda estão imersos nessa situação. É misericórdia de Deus mesmo, sabe? A gente vê assim que é misericórdia de Deus, porque para retirar, e a gente sabe também que ali estão presentes os enviados divinos, mas para uma criança, uma pessoa sair dali daquilo onde o meio é favorável, vamos supor a droga, a agressão, o álcool, para ela ter essa evolução, é um trabalho hércules, né? Vamos falar a verdade, porque é complicado, né? A criança, ou o adulto, que já tem mais conhecimento, você aceitar e você ver. Às vezes a gente fala assim, nossa, o espiritismo é elitizante. Não é, mas é porque a gente já tem uma facilidade maior, até mesmo pelo que a gente vê ao nosso redor, né? Porque para uma criança sair dali, daquele meio ali, e se tornar assim, uma pessoa bem melhor, ou um ser humano, é muito complicado. Vamos lembrar do Livro dos Espíritos. A prova da pobreza produz queixa, produz revolta contra Deus. E com boa frequência essas provas são escolhidas. E a prova da riqueza leva à prática de todos os excessos. E a gente tem que nascer no meio onde a gente deva ser testado para que nós vençamos aquelas vontades que nos levaram à queda em vida pregressa. Então, digamos assim, os reencarnes são feitos com super sabedoria, não sem sabedoria. E também não sem amparo. Mesmo que as pessoas tenham vindo de regiões inferiores, a maioria delas, ao reencarnar, recebe um endosso de uma equipe espiritual. Tipo assim, olha, você precisa ir nesse meio e você vai viver, digamos assim, ao lado de uma dificuldade financeira grave e ao lado de pessoas que praticam crime, para que você, digamos, vença essa vontade de praticar o crime e não se misture nesse grupo. Mesma coisa com sensualismo. E a equipe espiritual, mesmo de regiões inferiores, de colônias espirituais inferiores, ela diz assim, pode ir. Eu estou assinando aqui embaixo. Eu não vou tirar a tua vontade de decisão, mas nós vamos te influenciar muito para você vencer a prova. Assim como faz a espiritualidade superior para os espíritos superiores que têm, digamos assim, não missões de natureza personalíssima,
ou de natureza familiar, de um círculo restrito. O superior diz, pode ir, eu assino aqui embaixo, eu vou te ajudar, eu vou influenciar a tua mediunidade, tu vai escrever livro, tu vai falar, tu vai fazer o bem a um bairro inteiro, tu vai fazer bem a uma cidade inteira, tu vai fazer bem a um país, ao mundo, vai que eu assino aqui. Para os inferiores, mesma coisa. E a gente vê isso, né, em crianças que sabem. Mas, por exemplo, lá em Minas, nós atendíamos um bairro que nas quinta-feiras não tinha aula porque 90% dos pais estavam presos. E era dia das crianças visitar os pais na cadeia. Então, como, sabe, assim, a gente entende tudo isso pelo estudo. Mas eu falo assim, a prática disso aí é muito dolorosa. Né? O dia a dia de tudo isso aí é muito complicado. Eu vi um programa na TV em que um jovem fez uma biblioteca na favela e foi bem-vindo. As crianças pegavam o livro e começaram a melhorar o estudo através daquele jovem que veio para a favela para fazer. Foi permitido, foi endossado ele colocar aquela biblioteca na favela. Mesmo na situação mais difícil, a gente não tem muitas vezes cabeça para perceber toda a sabedoria divina, mas cada um está no melhor local que deve estar para progredir nas circunstâncias em que está. Até para o auxílio entre eles mesmo, né? Muitos ali estão ali para o auxílio, não é só... Lógico que está por prova também, mas é mais para o auxílio do que propriamente ficar nessa situação, né? Porque isso é daí que você narrou, essa dificuldade das crianças não terem aula na quinta-feira porque elas tinham que visitar os pais, já que um percentual significativo dos pais estavam presos. Isso tem que comover todo o grupo social em volta e amparar essas crianças de uma forma ou de outra. Compensar a falta de aula na quinta com o sábado, né? E apoiar as famílias. Apoiar, é essa a palavra, né? A necessidade do apoio a isso tudo. Porque é complicado. Quando você lida ali no meio, eles começam a ver, você chega lá assim, mas é muito fácil você falar, você tem aí, ó, você tem um carro, você tem essa roupa, você tem, sabe? E aí tem hora que chega em situações que para você chegar, te dá até vergonha daquilo que você tem, entendeu? Para depois, é muito fácil você estar ensinando. Olha aí o jeito que você vive, sabe? E lembra também o seguinte, em regra, a pessoa que chega no nosso círculo familiar, no nosso círculo social, para receber auxílio nosso, a gente está envolvido naquele problema. A gente, no passado, está envolvido com aquela história. Nós não andamos bem com aquele grupo de pessoas ali. Isso é certo. Eu acho que é também no livro Nos Domínios da Mediunidade. É certo. Uma pessoa que chega no nosso círculo de trabalho, numa reunião mediúnica, a gente está lá trabalhando como médium, estamos lá e de repente entra alguma pessoa ali para, eu queria fazer uma prece, queria participar de algum estudo aqui de vocês. A gente tem vínculo com aquela pessoa. E às vezes chega com uma dificuldade severa, como você falou, é a oportunidade da gente se reabilitar, porque talvez a gente tenha levado aquela pessoa em vida anterior à decadência, ou fomos omissos, não auxiliamos, e agora a gente tem a chance de reparar a coisa a benefício dela e nosso. Sempre. Essa palavra que é a chave, né? É omisso, porque às vezes você não prejudicou, mas você deixou de fazer. Com certeza. Com certeza. Toda pessoa que se aproxima da gente, a gente às vezes fez. Não fez o que devia. Exatamente. A gente já acabou essa mensagem? Acabamos. Acabou. Toda inteira, né? Todinha. Tá. Então vamos parar aí, né, gente? Vamos. João,
Eu pensei aqui, me veio com essa leitura aqui, que ele fala do Livro dos Espíritos. O que você acha da gente pegar, porque a gente fazer de segunda a sexta, fazer o Evangelho, e no sábado a gente começar o Livro dos Espíritos, Pode ser. né? A gente tirar o dia para fazer o Livro dos Espíritos. Ótimo. A Rô se animou. Beleza. Eu estou precisada de estudar o Livro dos Espíritos. Não consigo sozinha, não estou conseguindo. Ah, beleza, vamos lá. Vamos, então, sábado agora a gente já começa ele. Tá, vamos. A gente começa. Então tá, combinado. Combinado. Beleza pura, gente. Quem faz o Beleza. evangelho, a oração? A oração. Vou fazer. Tá, maravilha. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, ó Pai, por todo o ensinamento recebido hoje do teu Evangelho de luz e amor. Que sabe as palavras, Pai, o amor, algo que falta tanto para a humanidade. O amor, aquele que dá sem esperar retribuição. Ó Pai, como precisamos de Ti para que possamos distribuir sem esperar recompensas. Tantas pessoas necessitadas de um olhar carinhoso, amoroso. Induz-nos, Senhor, constantemente a olhar o nosso próximo, aquele mais necessitado, e que às vezes nos omitimos em ajudar. Não, às vezes nem por maldade, mas porque não percebemos. Intui-nos, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, pela nossa irmã Ana Lúcia. Tenha misericórdia e olhar amoroso para com ela. Seja feita a tua vontade e não a nossa, pois tu sabes tudo o que ela precisa. Abençoa a família, Pai, que também passa junto a ela por toda essa provação. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. A Tchau, paz gente. de Cristo.